olha que quando a gente fala de definição de serviços contínuos, a solução de consulta número 72 de 2014, aquela que foi reformada, ela continua sendo uma referência para a gente interpretar esse aspecto, porque a reforma que a Receita fez em 2016 foi só no entendimento a respeito do conceito de colocação de trabalhadores à disposição. Em relação ao conceito de serviços contínuos, aquilo que a Receita colocou lá continua valendo. E esse exemplo da tela seguinte, ele vai servir para você enxergar com mais facilidade o que a Receita quis dizer através da solução 72 de 2014. Uma determinada empresa, prestadora de serviço, consultou a Receita Federal naquela ocasião e perguntou mais ou menos o seguinte: Receita, eu sou o prestador 1 e eu presto serviços, por exemplo, para a empresa X e eu desloco meus funcionários para ir até a sede da empresa X prestar um serviço. Esse serviço tem uma curta duração, ele dura um dia ou alguns poucos dias. E tempos depois, o meu cliente ele tem essa demanda novamente. Mas esse cliente ele pode contratar o meu concorrente, o prestador 2, que manda o funcionário dele e faz esse serviço que dura também poucos dias. E aí, tempos depois, o meu cliente contrata uma terceira empresa, um outro concorrente meu. E o serviço também tem uma curta duração. E a pergunta é, existe a caracterização desse serviço como contínuo ou seria incorreto falar que esse serviço é contínuo? A conclusão da Receita foi, em síntese, aquela que está traduzida aqui nessa conclusão final. A caracterização do serviço como contínuo deve ser analisada pela ótica do tomador do serviço, considerando o seu hábito de contratar empresas para atender necessidades que se repetem, ainda que haja intervalos entre as contratações e independentemente da duração do serviço. Em outras palavras, é como se a Receita estivesse falando, olha, prestador, você não tem como aferir sozinho se o serviço é contínuo ou não, porque é o tomador que sabe se aquela necessidade dele se repete periódica ou sistematicamente. E se repetir, não importa se aquele tomador contratou o prestador 1 uma vez na vida, se ele contrata todas as vezes ou se ele contrata de tempos em tempos. O que importa é que a necessidade do tomador se repita e essa repetição se dê em caráter periódico ou sistemático. Aqui a gente faz uma outra crítica à Receita Federal, além dessa que Gustavo pontuou. Por quê? Porque não tem problema nenhum de a Receita Federal querer configurar uma seção de mão de obra considerando que a repetição se dê de tempos em tempos. A gente só não acha adequado a Receita chamar isso de serviço contínuo, até porque na própria definição a Receita coloca serviços contínuos como aqueles que podem ser executados de forma intermitente. E a palavra intermitente, ela quer dizer justamente o contrário. A palavra intermitente no dicionário Aurélio significa não contínuo. Por isso a gente entende que a Receita usou mal o nosso vocábulo para poder se referir a essa característica, e a Receita deveria ponderar e reformar a legislação para deixar esse aspecto mais evidente.